Hoje a palestra é sobre um livro, um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Ney Lúcio, chamado Jesus no Lar. O título da palestra é o livro Jesus no Lar, Inspiração para a Vida. E eu conheci esse livro já bem jovem. Tem vários livros que eu poderia classificar assim, que são mais marcantes, dentro do espiritismo. Eu colocaria pelo menos entre os 10, mas muito mais. Está entre os 5 pelo menos. Primeiramente, Nosso Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo e Jesus no Lar. O Livro dos Espíritos, com certeza. Tem uma lista aí, mas ele estaria entre os 10, com certeza. Muito carinho por esse livro, eu acho ele com histórias marcantes, aprendizados fantásticos. Então, a primeira coisa, só brevemente, qual vai ser falando um pouquinho do andamento desse meu comentário, dessa minha palestra, seria o seguinte: eu vou rapidamente comentar um pouquinho sobre ele e ler uma das histórias que ele tem. Mas vamos lá, como eu disse, ele é uma inspiração para a nossa vida, para o nosso dia a dia, um aprendizado a cada história. Ele pode ser usado no culto no lar. Na atualidade, estou mais uma vez utilizando lá em casa. Estava usando Palavras de Vida Eterna, passei agora para o Jesus no Lar. Eu acho ele maravilhoso. Nós estamos lendo lá cada domingo, a gente faz domingo, cada domingo uma dessas mensagens, uma dessas histórias dele. E depois, no final de setembro, vou estar até falando um pouco mais sobre culto no lar. A última reunião de setembro, 29 de setembro. Então não vou ficar falando muito, mas é muito importante, fazer uma vez por semana uma reunião com os familiares, ler um trecho do Evangelho, algo assim, fazer uma prece, é muito bom. Mas vou entrar em detalhes maiores sobre isso dia 29 de setembro. Para uma leitura diária também, a primeira vez que eu comprei esse livro, ainda era muito jovem, estava na minha casa, na minha casa somente eu sou espírita, meus pais são católicos, então eu lia todo dia uma história, ou todos os dias que eu podia, eu achava fantástico. Às vezes relia. E exemplares estão à venda na secretaria, Eu, tal como na semana passada, Renovando Atitudes, que a Luciana comentou, tem lá à venda. Esse também é uma forma da gente estar também divulgando a doutrina espírita, com livros muito legais, muito interessantes, cativantes. Se vocês tiverem interesse, está lá à disposição. Outra coisa importante, essa aqui é a capa atual do livro, Mas ele foi muito tempo, e o que eu tenho é dessa capa aqui. Mas é mais antiga, Mas houve uma renovação, uma nova edição que está usando aquela outra capa. Só comentando porque vocês estão vendo as duas, Poderiam se perguntar. Então eu vou fazer duas leituras. A primeira do prefácio, que foi feito por Emmanuel, e depois uma história que é a história número 28. Vamos lá então. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo um novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Enfim, cada um vai colocar o Cristo, como de acordo com Emmanuel, como quer, E na maior parte das pessoas, até mesmo os ateus, na hora do aperto a gente faz uma prece e pede a Deus, a Jesus, seja lá aquele que você mais leve, Nossa Senhora, seja o que for. Na hora do aperto sai até sem pensar, incondicional. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova,
Compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra ao lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, a questão do culto no lar, né? Alguns chamam também de Evangelho no lar. Está aí, né, a razão Emmanuel dizendo sobre isso. Neio Lúcio, o autor desse livro, né, conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do futuro, do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior que podemos aspirar. Emmanuel. Estão dizendo da importância de trazer Jesus para o nosso lar, com o culto, com o Evangelho no lar, quando a gente se converte e lembra que Jesus é o nosso maior amigo, né? E não vai ser só nas horas difíceis, que também nelas nós vamos estar pedindo por Jesus com certeza, mas sempre. Então, o contexto das histórias do livro. Foram contadas por Jesus a seus apóstolos e aos mais próximos na casa de Simão Pedro. Consistem em 50 histórias com ensinamentos muito edificantes. Existem várias histórias maravilhosas. Vou ler com vocês uma que eu considero uma das mais belas, né? A meu ver, né? Cada um, aconselho, né? Quem não conhece o livro, né? Ter acesso a ele, comprá-lo, seja como for, e escolher a sua, vamos dizer assim, a história favorita. Depois me conte qual é. Então vamos lá. Então, história número 28, lição número 28. A resposta celeste. Vamos então, vou ler aos pouquinhos aí para vocês. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Então Bartolomeu perguntou, né, quando a gente faz uma prece, como todos nós estamos aqui pedindo, seja para o que for, às vezes para tantas coisas, né, 10 coisas, 15, 20, né, seja lá. Com certeza todos nós temos algum pedido aí para o Mestre Jesus. Então ele perguntou como Jesus, né, como é que o alto, né, atendia a esses pedidos, a essas súplicas. O antigo instrutor dos mandamentos divinos, desculpa, acho que... Aí começou então a história, né? Antigo instrutor dos mandamentos divinos em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo quando anoiteceu, sem que fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Então lá vai ele, né, o antigo instrutor, lá estava procurando uma cidade, mas ficou noite, ele estava no escuro, naquele tempo, há 2000 anos atrás, né, bem mais complicado inclusive.
reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Então ele fez uma prece, né? Como a gente sempre faz, né? Às vezes em situações complicadas, né? Em situações que a gente está vendo dificuldades, seja o que for, né? Uma pessoa doente, um concurso que vai fazer, uma situação complexa que está na vida, ele fez uma prece. Vamos ver o que resultou disso, né? Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando um animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, ou seja, de imediato, obrigando-o a retomar o caminho. Então, ele estava caminhando, né? Ele viu que tinha que repousar em algum lugar, né? Achou lá uma cova, um buraco, né? Que parecia que ia dar certo para ele descansar ali, e não deu certo. As moscas vieram em cima dele e ele não teve jeito de continuar naquele rumo. O ancião continuou a jornada, quando se deparou volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, atravessando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Então, lá vai ele, né, tentar atravessar a ponte para conseguir um local para dormir, passar a noite, mas a ponte se rompeu. Não deu também. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Ou seja, uma árvore enorme, né, com um tronco aberto, né, que poderia ele se repousar ali, mas não deu jeito, né? A árvore quebrou. Hoje em dia, né, se acontecesse isso com a gente, eu falo assim, não, jogar na Mega Sena para ver se alguma sorte sai, né, dessa história. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Então, ele achou lá um pequeno casebre, né, e falou, puxa, né, agora sim, né, graças a Deus, né? E não deu certo, não. Foi banido de lá, né? E de forma mais educada ainda. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho agora, sozinho, chorou angustiado e acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiram. Então ele ficou lá na tempestade mesmo, ao relento, a chuva forte, né? Estava caindo, não teve saída para ele. E até o cãozinho, né, amigo dele, fugiu, né? Eu tenho uma cachorrinha em casa, ela tem horror de chuva, de tempestade. É normal isso acontecer mesmo. Bem provável que fujam. Eles têm horror, né? A maior parte.
Intrigado, esperou... sim, uma coisa importante, né? O segundo parágrafo aqui, né? Ele sozinho, o que aconteceu então? Ele notou gritos, ele não conseguiu reparar de onde que eles vinham, esses gritos, certo? Mas ficou quieto lá no canto dele, ainda mais assim, né? Parecia que a coisa não foi muito boa. Intrigado, esperou alvorecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Então, naquela casa que ele queria ficar, todos morreram. Repentina luz espiritual aflorou-lhe a mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Então, caiu uma ficha, né, como diria, né, numa expressão. Deu uma luz, assim, poxa, parece que se eu tivesse ficado lá, eu também seria mais um, bem provável, né? Mais um que teria falecido. Então ele foi salvo por ter sido expulso da casa. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Então a ponte se rompeu, né? Graças a Deus. Porque do outro lado estava a morte para ele. Uma areia movediça. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido como covil de lobos. Então, era um local, né, com certeza que os lobos poderiam vir ali, né, e pegá-lo. Ainda bem que ele não ficou lá. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Então, mais uma vez ele viu, né, em todas as situações que ele teve, da casa, da ponte, da árvore e da cova, todas eram armadilhas que certamente ele teria falecido se tivesse tido a suposta sorte anterior, né? Que ele pensava que estava com sorte, né? Achando a ponte, achando o casebre, achando a árvore, achando a cova. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo para o desempenho de sua tarefa. Então ele percebeu, né? Puxa vida, né? Deus ouviu as minhas preces, não da forma que eu queria, né? E não podia ser. Essa é a parte mais interessante, né? Não podia ser da forma que ele desejava por 4 vezes. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então é isso, gente. Fica aí a lição para nós, né? Que nós possamos sim continuar pedindo ao Mestre Jesus, pedindo a Deus, pedindo aos nossos guias, para que nos venham ajudar, a orientar, mas saibamos ouvir as respostas, que nem sempre vão ser da forma que a gente gostaria, vírgula, graças a Deus.